Áudio questões. Estude onde estiver. Em casa. Na rua. Na academia. No trabalho. Perguntas na voz de Felipe Piolho. Respostas e comentário na voz de Fernanda Pimenta. Questões e comentário extraídos da internet. Direito da Criança e do Adolescente, Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, Lei N. 8069 de 1990. 1. Brincar, praticar esportes e divertir-se, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente é um direito. Da liberdade. Comentário. Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Opinião e expressão. Crença e culto religioso. Brincar, praticar esportes e divertir-se. Participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação. Participar da vida política, na forma da lei. Buscar refúgio, auxílio e orientação. 2. Constitui-se em um direito dos pais ou responsáveis, assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a participar da definição das propostas educacionais. Certo. Comentário. Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, direito de ser respeitado por seus educadores, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores, direito de organização e participação em entidades estudantis. Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. 3. As crianças e adolescentes brasileiros são protegidos por uma série de regras e leis estabelecidas pelo país. Após anos de debates e mobilizações, chegou-se ao consenso de que a infância e a adolescência devem ser protegidas por toda a sociedade das diferentes formas de violência. Partindo dessa premissa, o arcabouço legal brasileiro traz vários instrumentos que designam os direitos das crianças e asseguram a sua proteção. Sendo assim, são exemplos de leis que garantem os direitos da criança: a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996. 4. Todos os que trabalham na escola pública devem pautar suas ações pelo disposto na legislação, inclusive no Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa lei estabelece, entre outras determinações, a primazia da criança e do adolescente para receber proteção e socorro. Certo. Comentário. Art. 4. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, liberdade e à convivência familiar e comunitária. 5. Em relação ao que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, quanto à família substituta, o adotado terá direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada, podendo-se deferir esse acesso ao adotado menor de 18 anos de idade, a seu pedido, asseguradas orientação e assistência jurídica e psicológica. Certo. Comentário pontuário. Art. 48. O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, após completar 18 anos. Parágrafo único. O acesso ao processo de adoção poderá ser também deferido ao adotado menor de 18 anos, a seu pedido, assegurada a orientação e assistência jurídica e psicológica. 6. De acordo com a Lei N. 8069/1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, considera-se
Criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Comentário. Art. 2º do ECA criança 0 a 12 incompletos, adolescente 12 a 18. 7. De acordo com o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, os pais ou responsáveis residentes no país não têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Errado. Comentário. Art. 55. Os pais ou o responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. 8. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, os dirigentes de escola de ensino fundamental devem comunicar ao Conselho Tutelar da região os casos de elevados níveis de repetência. Certo. Comentário. Art. 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares, e elevados níveis de repetência. 9. O ECA reafirma a Constituição ao determinar que a criança e o adolescente têm o direito à educação. Para garantir esse direito social, o Estatuto estabelece que é dever do Estado assegurar atendimento em creche e pré-escola às crianças até 4 anos de idade. Errado. Comentário. Crianças de 0 a 6 anos de idade. Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria, progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador. Correta. Atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 10. A mãe de um aluno com dificuldade de locomoção, ao buscá-lo na escola, relata para um agente de apoio ao desenvolvimento escolar especial, ADEC, que, caso pudesse comprar uma prótese, o filho poderia andar sem o auxílio de terceiros. À luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, qual a orientação a ser prestada pelo agente? É dever do poder público fornecer gratuitamente as próteses e os medicamentos necessários às crianças e aos adolescentes. Comentário. ECA, art. 11, parágrafo 2º. Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. 11. A violência contra a criança e o adolescente sempre esteve presente na sociedade e em diferentes classes sociais. No Brasil, um avanço importante para reconhecer crianças e adolescentes como cidadãos com direitos e deveres foi a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, criado pela Lei 8.069, e que, em julho de 2015, completou 25 anos. Comentário. Lei N. 8.069, de 13 de julho de 1990. 12. Segundo a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, excetuando-se os casos em que, pela lei aplicável à criança, a maioridade é antecipada, considera-se como criança todo ser humano com menos de. Artigo 1, da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. Para efeitos da presente convenção considera-se como criança todo ser humano com menos de 18 anos de idade, a não ser que, em conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes. Comentário. Convenção Internacional e não ECA. 13. De acordo com o texto Relações Contemporâneas Escola-Família, é comum se ouvirem discussões acaloradas entre professores sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente quando ocorre alguma infração envolvendo adolescentes que recebem a proteção indicada no Estatuto.
Essas discussões ocorrem, segundo as autoras Castro e Regatoli, porque há necessidade de uma compreensão acurada pelos educadores e demais profissionais da doutrina da proteção integral. Certo. 14. Mário cursa o 3º ano do ensino fundamental e o responsável legal por esse aluno não atendeu às várias solicitações da escola para a efetuação da rematrícula. Considerando o disposto na Lei nº 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, a escola deverá comunicar aos órgãos competentes a omissão do responsável legal. Certo. 15. No exercício do cargo e de acordo com o disposto na Constituição da República Federal do Brasil e no Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, o secretário da escola deve orientar seus auxiliares para que atuem sempre com respeito ao princípio de que todos serão obrigados a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Errado. Comentário. Art. 5º inciso item, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Princípio da legalidade. 16. O pai de um aluno do 5º ano do ensino fundamental foi chamado pela direção da escola para conversar sobre o comportamento da criança, que estava extremamente inadequado. O pai justificou estar passando por dificuldades financeiras e que isso deveria estar refletindo no comportamento da criança. Comprometeu-se a conversar com o filho, a fim de reverter a situação. No dia seguinte à reunião, a criança chegou à escola e começou a mostrar aos seus colegas as muitas marcas de cinto que seu pai lhe deixou no corpo. Diante da situação, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar que o diretor de escola deve encaminhar o caso ao Conselho Tutelar da região, para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Certo. Comentário. Art. 13. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Redação dada pela Lei N. 13.010, de 2014. 17. Entre os direitos ligados à educação, assegurados à criança e ao adolescente, pelo ECA, destaca-se, entre outros, o de até 30% de infrequência aos dias letivos, desde que tenha desempenho escolar. Errado. Comentário. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, e direito de ser respeitado por seus educadores, e direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. E direito de organização e participação em entidades estudantis. V. Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. 18. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no capítulo I, art. 10º, inciso V, estabelece que os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. Uma das atribuições do técnico em enfermagem no alojamento conjunto é orientar a não oferecer bicos artificiais ou chupetas às crianças amamentadas no seio, especialmente no período de estabelecimento da lactação. Certo. 19. O aluno Pedro é tratado por funcionários da secretaria com rigidez e depreciação, em razão de atos ilícitos cometidos pelo aluno antes de pertencer ao quadro discente da unidade escolar. O tratamento dado pelos funcionários ao aluno, de acordo à Lei nº 8.069, 90, Estatuto da Criança e do Adolescente, deve ser considerado como maus tratos. 20. A Lei N. 8.069, 1990, estabelece que a criança poderá viajar desacompanhada de seus pais ou responsável, para qualquer lugar do país. Errado. Comentário. Art. 83. Nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou responsável, sem expressa autorização judicial.